Deixo meu abraço para Mirella na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Antônio na cidade de Campos do Jordão. Tá frio aí, Antônio? João Alfredo na cidade de Mairiporã. Ei, cidade de Mairiporã, belíssima, maravilhosa cidade de Mairiporã. Um dia, quando tiver um dinheiro no bolso, vai ser a minha primeira cidade a visitar e conhecer. E até 80% de chance de até me mudar pra lá. Agora pegue seu pão com mortadela e um suco de caju e vamos pra escuridão. Casos sem explicação de pessoas desaparecidas. O desaparecimento de Johnny Goss. Johnny Goss era um entregador de jornais de 12 anos de idade de West Des Moines, Iowa, cujo desaparecimento em 5 de setembro de 1982 continua sendo um dos casos de pessoas desaparecidas mais assombrosos da história americana. O desaparecimento de Johnny não apenas afetou profundamente sua família, mas também desencadeou uma conversa nacional sobre sequestros de crianças e levou a mudanças significativas na forma como casos de crianças desaparecidas são tratados. Naquela fatídica manhã, Johnny saiu para sua rota de entrega de jornais habitual. No entanto, quando ele não retornou para casa, seus pais preocupados entraram em contato com a polícia. A investigação inicial revelou que o carrinho de jornais de Johnny foi encontrado abandonado a apenas 2 quarteirões de sua casa, juntamente com uma sacola de jornais aberta. Testemunhas se apresentaram, relatando que tinham visto Johnny conversando com um homem não identificado em um Ford Fairmont azul antes de ele desaparecer. Apesar das extensas buscas e da cobertura da mídia, nenhum vestígio de Johnny foi encontrado. O caso tomou um rumo ainda mais perturbador quando a mãe de Johnny, Noreen Goss, recebeu uma série de fotografias arrepiantes pelo correio vários anos após o seu desaparecimento. As fotografias supostamente mostravam Johnny amarrado e amordaçado, o que levou a especulações generalizadas sobre seu destino. No entanto, a autenticidade dessas fotografias tem sido objeto de controvérsia, com algumas pessoas questionando sua credibilidade. Apesar da tensão generalizada e das investigações em andamento, o caso de Johnny Goss continua sem solução. A falta de evidências conclusivas, relatos conflitantes e a passagem do tempo tornaram desafiador para os investigadores avançarem. O mistério assombroso do desaparecimento de Johnny Goss continua a assombrar sua família, amigos e a comunidade em geral, servindo como um lembrete da dor duradoura causada por casos não resolvidos de pessoas desaparecidas. 2. O desaparecimento de Kristen Modifieri. Kristen Modifieri, uma estudante universitária de 18 anos de Charlotte, Carolina do Norte, desapareceu sem deixar rastros em 23 de junho de 1997, em Oakland, Califórnia. Kristen estava frequentando aulas de verão na Universidade da Califórnia, em Berkeley, quando desapareceu. Ela tinha planos de visitar uma cafeteria e depois encontrar um colega de trabalho, mas nunca apareceu em nenhum dos lugares, deixando seus amigos e familiares profundamente preocupados. A investigação sobre o desaparecimento de Kristen começou imediatamente, com agências policiais conduzindo extensas buscas e entrevistando testemunhas. Apesar dos esforços, nenhuma pista significativa ou evidência foi encontrada nas fases iniciais da investigação. Amigos e familiares descreveram Kristen como responsável e confiável, tornando seu desaparecimento repentino ainda mais desconcertante. Com o tempo, várias teorias surgiram em torno do desaparecimento de Kristen. Alguns especularam que ela possa ter sido vítima de crime, possivelmente sendo alvo de um ato de violência aleatório. Outros consideraram a possibilidade de desaparecimento voluntário, sugerindo que Kristen poderia ter desejado começar uma nova vida ou escapar de problemas pessoais. No entanto, não havia evidências concretas para apoiar qualquer teoria específica. Conforme o caso ganhava atenção da mídia, foram relatadas inúmeras dicas e avistamentos potenciais, mas nenhum deles pôde ser definitivamente relacionado a Kristen. A falta de pistas sólidas e a ausência de qualquer comunicação de Kristen apenas aprofundaram o mistério e aumentaram a frustração dos investigadores e de seus entes queridos.
O desaparecimento de Kristen teve um impacto profundo em sua família, que incansavelmente buscou respostas e defendeu seu caso. Sua mãe, Deborah Modiferi, fundou a Fundação Kristen, uma organização dedicada a ajudar famílias com entes queridos desaparecidos e a conscientizar sobre segurança pessoal e prevenção de sequestros. Apesar dos esforços contínuos das autoridades policiais e dos entes queridos de Kristen, seu paradeiro permanece desconhecido. O caso continua aberto e sem solução, deixando perguntas persistentes e uma sensação de inquietação para aqueles conectados a Kristen. O desaparecimento de Kristen Modiferi serve como um lembrete dos desafios e da angústia associados aos casos de pessoas desaparecidas, e da necessidade de esforços contínuos para encontrar respostas e trazer um encerramento para as famílias enlutadas. 3. O desaparecimento de Amy Bradley. Amy Lynn Bradley, uma mulher americana de 23 anos, desapareceu misteriosamente durante um cruzeiro pelo Caribe com sua família em 24 de março de 1998. Os Bradleys estavam a bordo do navio de cruzeiro Rhapsody of the Seas, da Royal Caribbean International, que estava atracado em Quiraco, nas Antilhas Holandesas, no momento do desaparecimento de Amy. O que ocorreu naquela noite permanece como um enigma assombroso que tem cativado a atenção do público há anos. Na manhã do desaparecimento de Amy, seu pai, Ron Bradley, a viu pela última vez dormindo na varanda de sua cabine, por volta das 5h30. Quando o resto da família acordou às 6h, Amy não estava em lugar nenhum. Uma busca extensa pelo navio foi imediatamente realizada, mas não houve nenhum sinal dela. Apesar dos esforços da tripulação e das investigações subsequentes das autoridades locais e do FBI, o caso rapidamente esfriou e o destino de Amy permaneceu desconhecido. As circunstâncias em torno do desaparecimento de Amy Bradley levantaram várias perguntas e teorias. Alguns acreditam que ela possa ter caído acidentalmente no mar, mas outros suspeitam de crime. Surgiram relatos de passageiros que afirmavam ter visto Amy em perigo e possivelmente sendo mantida contra sua vontade após o momento em que foi vista pela última vez por seu pai. Esses avistamentos incluíram encontros em bares, bordéis e até mesmo em outros navios do Caribe. Ao longo dos anos, surgiram várias pistas e supostos avistamentos de Amy, muitas vezes impulsionados pela busca incansável da família Bradley por respostas. Em 1999, um marinheiro americano relatou ter conhecido uma mulher com a descrição de Amy em um bordel em Curaçao e ouvido ela mencionar seu nome. Além disso, uma fotografia foi encontrada em um site em 2005, mostrando uma mulher parecida com Amy ao lado de um homem não identificado, mas a autenticidade da imagem permanece não verificada. O desaparecimento de Amy Bradley ganhou significativa atenção da mídia, trazendo foco internacional para o caso. Sua família fez campanha incansavelmente por ela, aparecendo em diversos programas de televisão e compartilhando sua história pelo mundo. Seus esforços levaram à aprovação da Lei de Segurança em Cruzeiros Amy Bradley em 2010, que tinha como objetivo melhorar as medidas de segurança em navios de cruzeiro e aprimorar as respostas a casos de pessoas desaparecidas. Apesar dos esforços contínuos e da determinação incansável de sua família, o paradeiro de Amy Bradley permanece desconhecido. Seu desaparecimento continua a intrigar os investigadores e assombrar aqueles que acompanham o caso. As circunstâncias enigmáticas e as possíveis pistas alimentaram intensa especulação, tornando sua história um dos casos de pessoas desaparecidas mais assombrosos e duradouros da história recente. 4. O desaparecimento de Morgan Nick. Morgan Nick, uma menina de 6 anos de Alma, Arkansas, desapareceu misteriosamente em 9 de junho de 1995 durante um jogo de beisebol da Liga Infantil. Morgan estava assistindo ao jogo com sua mãe e amigos, e durante uma breve pausa, ela foi pegar vagalumes com outras crianças perto do carro de sua mãe. Quando a mãe de Morgan voltou para verificar, ela não estava em lugar nenhum, dando início a um dos casos de pessoas desaparecidas mais duradouros na história do Arkansas.
Após o desaparecimento de Morgan, um esforço imediato de busca foi iniciado, envolvendo a polícia local, voluntários e o FBI. Apesar da busca extensiva, nenhum vestígio de Morgan foi encontrado, deixando sua família e a comunidade devastados e desesperadas por respostas. O caso atraiu grande atenção da mídia, trazendo consciência nacional para a situação das crianças desaparecidas. Ao longo dos anos, várias pistas e possíveis avistamentos foram relatados, mas nenhum deles forneceu respostas definitivas ou levou ao paradeiro de Morgan. A falta de evidências sólidas e o passar do tempo tornaram cada vez mais desafiador para os investigadores fazerem progressos substanciais no caso. O desaparecimento de Morgan teve um impacto profundo em sua família, que nunca perdeu a esperança de encontrá-la. Sua mãe, Colleen Nick, se tornou uma defensora incansável de crianças desaparecidas e fundou a Fundação Morgan Nick, dedicada a apoiar famílias de crianças desaparecidas e conscientizar sobre a prevenção de sequestros. O caso de Morgan Nick continua aberto, e os investigadores continuam a acompanhar qualquer nova pista que surja. O Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas e outras organizações destacaram o caso de Morgan em seus esforços para localizar crianças desaparecidas em todo o país. O mistério duradouro do desaparecimento de Morgan Nick deixou um impacto duradouro na comunidade e serve como um lembrete da vulnerabilidade das crianças e da necessidade de esforços contínuos para encontrar respostas e trazer um encerramento para as famílias enlutadas. A busca por Morgan continua, e sua família mantém a esperança de que um dia encontrarão as respostas que tanto procuram. Em conclusão, os casos que exploramos hoje são um lembrete assombroso de que o mundo é frequentemente um lugar perigoso e imprevisível. Embora esses casos em particular possam nunca ser resolvidos, podemos honrar a memória das vítimas continuando a investigar e esclarecer as circunstâncias de suas mortes. Devemos também lembrar que existem muitas outras vítimas por aí e nunca devemos esquecer da importância de buscar justiça em seu nome. Vamos permanecer vigilantes e continuar trabalhando para um mundo onde tais crimes sejam não apenas resolvidos, mas também prevenidos desde o início. 5. Dali Williams, o dia 4 de julho de 1999, dia da independência dos Estados Unidos. O local é Euroville, Colorado. É um dia agradável, com uma temperatura máxima de 90 graus Fahrenheit. Uma família decidiu aproveitar o dia antes de ir assistir aos fogos de artifício mais tarde, e todos decidiram ir nadar em um buraco conhecido localmente como Swimming Hole. Foi lá que a família descobriu uma caminhonete afundada no fundo da água lamacenta. Incertos sobre o que fazer, eles ligaram para a polícia. O departamento do xerife local foi o primeiro a responder à cena. Descobriu-se que a caminhonete pertencia a um homem chamado Dali Williams, que havia sido oficialmente declarado desaparecido apenas 6 semanas antes. Dali era dono de uma oficina de funilaria e pintura automotiva e estava trabalhando no momento de seu desaparecimento. Um de seus amigos, que ele havia contratado, estava trabalhando com ele naquele dia e se lembra exatamente do que aconteceu. Os dois estavam sentados no escritório quando o telefone da oficina começou a tocar. Dali atendeu e começou a conversar. Seu amigo não conseguia ouvir tudo o que foi dito, mas Dali deu a ele um breve resumo quando terminou a ligação. A pessoa do outro lado da linha afirmou estar presa no que é conhecido como Paradox Valley, ao norte da oficina de Dali. A motocicleta deles havia quebrado e eles estavam solicitando um guincho. Dali concordou em ajudar e partiu. Essa ligação seria a última que Dali atenderia. Ele nunca voltou para casa naquela noite. Sua esposa ligou várias vezes, mas sem sucesso. Dali havia desaparecido sem deixar rastros. Ele foi oficialmente declarado desaparecido naquela noite. Nos próximos dias, uma busca com centenas de voluntários foi realizada. No entanto, não houve uma única pista que levasse a algum resultado. Isso nos leva de volta a 6 semanas depois, quando o caminhão de Dali foi encontrado na água por uma família local nadando.
Descobriu-se que, no momento em que o caminhão entrou na água, a ignição estava ligada e a velocidade era muito baixa. O volante estava virado em um ângulo acentuado em direção à água. Essa descoberta fez com que muitas pessoas acreditassem que o caminhão ter afundado na água não foi um acidente. Ao longo dos anos, várias teorias diferentes surgiram sob essa crença. Por exemplo, alguns acreditam que ele está vivendo em uma ilha em algum lugar. Outros acreditam que ele forjou sua própria morte e fugiu com outra mulher. Mas a teoria com mais credibilidade é a de que alguém queria matá-lo, e essa pessoa foi a que ligou para a oficina naquele dia, alegando ser um motorista em apuros, atraindo Dali para sua morte. Curiosamente, Dali tinha 2 filhas, e recentemente uma delas postou no Reddit no sub-r Askianitem. Ela contou toda a história e os comentários começaram a inundar. Um comentarista perguntou a ela o que ela acredita que aconteceu com seu pai. Ela simplesmente respondeu: "Eu acredito que ele foi assassinado. Por que ou por quem, eu não sei." Alguns especulam que a pessoa responsável era um homem que já foi amigo de Dali. Um ano antes de Dali desaparecer, ele e sua esposa ajudaram a ex-mulher do homem a se mudar para longe dele, para outro estado, sem o conhecimento dele. Isso claramente deixou o homem com raiva, pois um mês após a mudança, ele espalhou fotos rasgadas dos 4, junto com balas espalhadas pelo chão da oficina de Dali. Portanto, claramente havia um motivo ali. Descobriu-se que, após o desaparecimento de Dali, o homem foi visto retirando cartazes de desaparecido de Dali pela cidade. Ele foi levado para interrogatório, mas negou qualquer envolvimento. Ele acabou passando no teste do polígrafo e supostamente tinha um álibi no momento em que Dali desapareceu, sendo descartado pelas autoridades. Até hoje, não se sabe onde Dali está ou quem ligou para sua oficina no dia de seu desaparecimento. 6. Angela Ramon. Em 1991, uma jovem chamada Angela Ramon, então com 22 anos, morava em Clinton, Missouri. Ela era estudante da Central Missouri State University e também trabalhava em um banco. No dia 4 de abril, Angela e seu noivo, Rob Sheffer, planejavam ir a um churrasco juntos. Quando o churrasco estava terminando, Rob precisou ir para casa, pois deveria cuidar de seu irmão mais novo até que sua mãe chegasse. Angela o deixou em sua casa, mas os dois ainda queriam sair juntos. Decidiram que Angela ligaria para ele algumas horas depois para combinar um local onde pudessem se encontrar no centro da cidade, enquanto Rob cuidaria de seu irmão. Algumas horas depois, o telefone de Rob começou a tocar. Novamente, isso era em 1991, então Angela estava ligando de um orelhão em vez de um celular. Ela usava um orelhão localizado no centro da cidade, a apenas 7 quarteirões da casa de Rob. Os dois começaram a discutir onde gostariam de se encontrar, mas após alguns minutos, Angela mencionou um caminhão que ela viu circulando várias vezes pelo quarteirão. Rob diria mais tarde que ela descreveu como um caminhão verde com um adesivo distintivo de um peixe pulando na água que cobria toda a janela traseira. No entanto, foi somente quando o caminhão estacionou ao lado dela que ela ficou genuinamente preocupada. Um homem desceu e usou brevemente o segundo orelhão ao lado dela. Em seguida, voltou para o carro e pegou uma lanterna, como se estivesse procurando por algo. Rob ouviu enquanto Angela perguntava ao homem se ele precisava usar o telefone, presumindo que o telefone que ele tentou usar estava quebrado. O homem respondeu dizendo que estava bem e que tentaria novamente em 1 minuto. Rob e Angela continuaram sua conversa, sem pensar muito no encontro. Mas pouco depois, o som dos gritos de Angela atravessou a linha telefônica. Sem pensar, Rob imediatamente largou o telefone e entrou em seu carro para dirigir os 7 quarteirões até o orelhão. Ele havia percorrido cerca da metade do caminho quando notou um caminhão se aproximando em alta velocidade na direção oposta. Além disso, ele também afirmou ter ouvido uma voz feminina em pânico gritando seu nome pela janela. Rob jogou seu carro em marcha ré e começou a perseguir o caminhão.
Mas o que ele não sabia na época era que jogar o carro em marcha a ré tão rapidamente havia danificado severamente a transmissão. 2 milhas na perseguição, seu carro começou a falhar e, eventualmente, parou completamente. Ele assistiu as luzes traseiras do caminhão desaparecerem no horizonte. As autoridades foram imediatamente notificadas da situação. Nos próximos dias, a patrulha rodoviária do estado de Missouri verificou centenas de caminhões registrados que correspondiam à descrição dada por Rob, mas nenhum deles era compatível. Infelizmente, as suspeitas começaram a recair sobre Rob. A polícia suspeitava que ele havia inventado toda a história e que, na realidade, ele era responsável pelo desaparecimento de Angela. No entanto, essa pista foi descartada em apenas uma semana. 2 testemunhas na área na época relataram ter visto um caminhão que correspondia à descrição dada por Rob. Além disso, ele também passou em um teste de polígrafo. Ao longo dos anos, houve muitos avistamentos não confirmados de Angela em diferentes estados, mas se esses avistamentos são reais ou não é desconhecido. Até onde sabemos, a ligação telefônica que Angela fez para Rob na noite de seu desaparecimento seria a última ligação telefônica que ela faria.